Hoje eu vou falar de um problema que logo que a gente detecta que o paciente apresenta, a gente tem que corrigir o mais rápido possível. E eu tô falando de mordida cruzada. Mordida cruzada é quando a gente tem uma relação invertida de encaixe entre os dentes de cima com os dentes de baixo. Se for na região dos dentes da frente, a gente chama de mordida cruzada anterior, que é quando os dentes de baixo eles se posicionam mais à frente do que os dentes de cima. E a gente sabe que o correto é a relação inversa, por isso a gente chama de mordida cruzada anterior. Tudo bem, na região aqui frontal, né, mais da frente dos dentes, é mais fácil da gente perceber. Mas na região posterior, nos dentes mais atrás, talvez seja um pouquinho mais difícil essa percepção, porque a gente não observa com tanta frequência como é que os dentes de trás estão posicionados. Eles não ficam tão expostos assim. E aí a gente pode ter uma relação em que o dente de baixo está mais para fora e o dente de cima está mais para dentro. Por que a gente tem uma relação e a gente chama de mordida cruzada? Como na verdade deve ser a relação correta? Qual é a referência? A referência sempre vai ser o conceito de tampa de caixa de um sapato, por exemplo. O arco superior tem que ser a tampa e o inferior tem que ser a base dessa caixa de sapato. Então a tampa ela tem que ser maior, mais larga, ela tem que abraçar a base da caixa. Os dentes de cima, a arcada superior, ela tem que ser mais larga, ela tem que abraçar a arcada inferior. Se lá nos dentes lá de trás a gente tem alguma inversão dessa relação, a gente tem uma mordida cruzada posterior. E aí, quais são os agravantes, quais são as variações que a gente pode ter em relação à mordida cruzada? Primeiro, eu já falei, dentes da frente a gente chama de mordida cruzada anterior, dentes lá atrás a gente chama de mordida cruzada posterior. Mas a gente pode ter uma variação em relação ao número de dentes que estão numa relação invertida. A gente pode ter só um dente superior e um dente inferior numa relação invertida, ou a gente pode ter mais de um dente em cima e um dente embaixo. A gente pode ter múltiplos dentes envolvidos. E nesse caso, a gente tem um grau de dificuldade maior à medida em que a gente tem um número maior de dentes envolvidos nessa mordida cruzada. Então, o caso pode ser mais difícil ou mais fácil de se resolver dependendo do número de dentes acometidos nessa condição de mordida cruzada. Outro fator importante que vai determinar aí uma maior facilidade, uma menor facilidade para descruzar essa mordida é a idade do paciente. E aí eu vou dizer que é super importante. Se a gente diagnostica precocemente uma situação de mordida cruzada, a gente vai intervir logo, principalmente nos pacientes que estão ainda em crescimento, porque uma mordida cruzada, principalmente posterior, pode determinar um crescimento assimétrico, um desvio do queixo para um lado ou para o outro. E quando a gente está falando de mordida cruzada anterior, se só houver elementos dentários, ou seja, só o dente mesmo que está cruzado, ele pode determinar também uma projeção da mandíbula, coisa que não é desejável. Então, em pacientes em crescimento, a gente tem que intervir logo quando a gente diagnostica essa relação de mordida cruzada. Paciente adulto, muitas vezes a gente não vai ter o fator de crescimento ali, mas que a gente possa fazer grandes modificações, mas o paciente adulto ele já carrega sequelas importantes dessa relação invertida, principalmente em relação a desgaste, a perda de massa dentária já durante o movimento de mastigação, o contato entre os dentes de cima e os dentes de baixo está numa relação errada. Então, são pacientes com mordida cruzada que geralmente a gente tem que observar com muita calma e muito cuidado para ver se já existe um comprometimento de perda de desgaste dentário, mas também de perda de suporte de gengiva e osso ao redor das raízes desses dentes. Então, são casos importantes, são casos que têm um certo grau de dificuldade para correção, mas que a gente precisa corrigir para livrar o paciente de sequelas mais graves, caso essa mordida não seja corrigida, ou seja, que a gente não faça a correção da mordida cruzada. Por isso,
E esse tipo de tratamento tem sempre uma indicação para a gente fazer tratamento ortodôntico, e a gente é plenamente capaz de fazer essa correção com aqueles alinhadores transparentes, né? Então, são casos em que a gente consegue tratar com uma certa facilidade utilizando os alinhadores transparentes. Se você quiser saber mais sobre esses assuntos, continua seguindo aqui os meus vídeos e a gente vai conversando até o próximo vídeo.